É, então, vamos começar a aula de definitivo. Alguém tem alguma dúvida que queira trazer para a gente para discussão? Beleza, Joaquim, pode começar então. Lembra de postar aqui no fórum que a gente no bate-papo, igual o RNP gosta de usar. Um capacitor de papo é 3, cuja rigidez elétrica é E. Capacitância desejada é F e o capacitor pode suportar uma diferença de potencial máxima de 4.000 volts. Encontra a área mínima das placas do capacitor. Tá? Então vamos lá. A gente vai fazer agora. Então vamos tentar deixar claro. Tá? Então o que a gente tem? A gente tem um capacitor de placas paralelas. Tá? E nós temos um material aqui dentro. Eu vou pôr em vermelho. Tá? E ele fala que ele tem uma rigidez dielétrica K. Rigidez dielétrica não. Uma constante dielétrica K e uma rigidez dielétrica, né? Desde E. Eu vou escrever E0 só para a gente ter diferenciado do campo elétrico. Do campo elétrico né, do sistema. E a capacitância, então ele fala, ó, eu quero ter uma capacitância C, que eu não sei o quanto que é. Tá? E o capacitor deve suportar. Ele não fala. Tá. Gabriel, eu vou resolver a do Joaquim e logo depois eu resolvo a sua. Tá. E a capacitância desejada é tal. Tá? Aqui, ó. Eu vou escrever aqui que aqui é uma distância D qualquer, tá? Uma distância D. Então vamos lá. E ele quer saber a área que eu preciso ter para que isso seja verdade, tá? Vocês lembram como é que resolve como que a gente acha a capacitância de um capacitor de placas paralelas? Todo mundo. Alguém quer que eu faça essa conta aqui para a gente ver? Eu vou pôr aqui, ó, sim ou não. Sim, quer que faça a conta. Desde o começo. Tá. Ficou bem meio a meio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ela rapidamente aqui, só para a gente lembrar. Tá? A gente tem como se fossem cargas positivas aqui e cargas negativas aqui. Então, se a gente fizer a conta só da placa positiva, nós usamos a lei de Gauss, tá? Interno sobre ε0. Aqui eu estou considerando sem o dielétrico, tá? Depois a gente coloca o dielétrico. E aí a gente usa essa, na verdade essa aqui, ó, superfície do tamanho da área, tá? Das placas paralelas. Então o fluxo vai ser EA e a carga interna vai ser geralmente a gente coloca sigma, né? Ou
que é a carga interna, é sigma, que é a densidade de carga superficial, vezes a área da placa, dividida por ε0. Aqui a área é duas vezes, porque é dos dois lados. Então eu tenho que, para uma placa, o campo elétrico é sigma sobre ε0. 2ε0. Para as duas placas, tá? O campo elétrico vai ser o dobro, porque a carga negativa vai dar o mesmo campo com sinal trocado. Aí veja que os dois campos dentro vão estar apontando na mesma direção. Então, sigma sobre ε0. A partir disso, eu posso aceitar aqui o aluno. A partir disso, eu posso calcular a diferença de potencial, que é menos integral de E dl. A gente vai ligar uma placa na outra. Essa é a diferença de potencial, é entre as placas. Então, o campo é constante, sai da integral. Eu vou já escrever, ó, Q sobre A ε0, e aqui é D, é a distância entre eles. Tá? Essa é a diferença de potencial. Então, a capacitância é Q sobre ΔV, que é C, que vai ser ε0A sobre D. Tá? Então essa é a capacitância de um capacitor de placas paralelas. Tá? Vamos lá. Então a gente sabe que a capacitância de um capacitor de placas paralelas é ε0A sobre D. Tá? Esse capacitor ele tem um dielétrico. Então, quem fala qual é o dielétrico, né? Qual é o material interno ao capacitor, é o ε0. E como que eu associo o ε0, né, ou ε, com a minha constante dielétrica? A minha permissividade elétrica do meio, ε, é igual a K ε0. Então, a capacitância desse capacitor, né, na verdade, é só pegar aqui, né, substituir o ε0 por ε. Então, é K ε0A sobre D. Tá? Então, eu levo um no outro. Então, eu substituo, né, o material aqui. O que simboliza o material. Tá? Beleza. Eu quero saber a área. Né? Eu quero saber a área. Então, a minha área vai ser o quê? C D sobre K ε0. Tá? Só que ele não me deu a distância. Ele me deu a rigidez dielétrica. Se você lembrar, se você ver as unidades da rigidez dielétrica, tá? A rigidez dielétrica é um ΔV sobre D. Tá? Então, se eu quero
a distância mínima, eu vou igualar o meu D, ε0, peraí, escrevi errado, então D, ops, eu não estou mostrando, D é igual a ΔV sobre ε0. E se eu jogar o ΔV como ΔV máximo, eu tenho como é que é? O D. Se eu jogar o D máximo, eu tenho aqui como é que é? Se eu tenho o D máximo, eu tenho um D, o maior D possível. É isso mesmo. V sobre M. A rigidez elétrica. Não. Se eu substituir ali. Então, se eu tenho o D máximo, a área é máxima. Máxima? Esse exercício. K é a constante dielétrica. K é a constante dielétrica do meio. Tá? Então, se eu tenho aqui o D, eu substituo. Eu estou achando que ele tá pedindo C ΔV sobre K E0 ou C mas tô achando que é essa a resposta que ele quer. Mas isso aqui não vai achar a área mínima. Eu tô maximizando o D. Eu tô pegando a potência máxima que eu quebro a minha. Então quer dizer que eu tenho a faísca. Se vocês viram no experimento 1, eu quebro a minha rigidez nessa situação. Quando eu tenho uma diferença de potencial dada por um D aqui. É uma distância, né, mínima, e eu quebro. Eu tô achando que essa é a resposta, mas isso não dá a área mínima, isso dá uma área. Só dá uma área. Tá. Ó, o Gabriel falou que ele resolveu na lista e a resposta analítica é essa mesmo. Eu só. Assim, eu sei que a conta tá certa, mas o negócio é que eu não tô vendo que isso tá minimizando o A, sabe? Se é o A mínimo, eu não tô vendo isso só. Depois tem o exercício. Beleza, tá. Ah, legal. Já tenho mais 2 exercícios aqui para fazer, tá? Então, ô Joaquim, então é isso mesmo. Então a resposta minha tá correta, tá? Desculpa, gente. Esbarrei aqui no. A resposta é essa mesmo, tá? Então, só para a gente. O Joaquim mencionou que ele estava com dificuldade de resolver coisas com capacitores que tem
de elétricos, tá? A única coisa que muda é o ε0. Então, por exemplo, se você está calculando, o que você pode fazer, tá? O que eu aconselho que você faça? Faça toda a conta com ε0. Se tiver só o material, né? Faça toda a conta como se tivesse só um ε0. Só o material. Então, né, você pode fazer assim. Então você pode, por exemplo, calcular o campo, tal, essas coisas. Ou você já pode substituir no campo, em todas as equações. Então, o potencial elétrico, por exemplo, de uma carga é Q, KE, aí não é KE, desculpa, é V é igual a 1 sobre 4πε Q sobre R, né? Uma das coisas que você pode fazer é, quando você estiver fazendo essas contas de os antielétricos, em todas as equações você substitui ε0 pelo ε. Lembrando que o ε, né, você pode ser dado a permissividade elétrica do meio, aqui, ou pode te dar a constante dielétrica. Se der a constante dielétrica, a permissividade elétrica é K vezes ε0. Tá? É isso. Então, assim, então, assim, a conta é bem simples. Tá? É isso. Alguma dúvida sobre esse exercício? Então, o exercício resolvido foi esse e a resposta é essa. Ah, você descobriu. Tá, então não precisa. A gente pode resolver, mas eu tenho outros aqui. Outros aqui que a gente pode resolver que também são interessantes. Se você já resolveu, eu posso apresentar outro exercício que eu acho que é interessante, que tem uma física interessante que a gente pode discutir. Agora eu vou resolver o que o Gabriel postou. Se vocês quiserem, já pode ir postando, tá? Se vocês tiverem questões, pode ir postando no chat, que aí eu vou pegando aqui depois, tá? Então, a dúvida do Gabriel. Um capacitor é formado por duas cascas condutoras esféricas no vácuo. Então eu vou desenhar aqui, tá? Então, a gente tem uma esfera, a gente tem outra esfera. Tá? Então a gente tem as nossas duas cascas esféricas. Eu vou chamar, aqui está falando A e a esfera maior de B. Tá? Aplique-se uma diferença de potencial entre as placas. Né? Tá? Então a gente aplica uma diferença de potencial ΔV. Eu vou pôr ΔV entre a parte interna e a parte externa. Então eu vou chamar de VB menos VA. Tá? E aí ele pede para calcular a densidade de energia. Tá? A densidade de energia. Peraí, a densidade de energia num ponto. Tá, beleza. Beleza. Vamos lá. Quem que é a densidade de energia? Qual que é a equação da densidade de energia que a gente viu na aula de regência, nas lições e tal? A densidade de energia é ε0 sobre 2 E ao quadrado. Essa é a nossa densidade de energia. Lembrando que se a gente quiser a energia total do sistema, eu integro a densidade de energia no volume.
Tá? Esse é o campo elétrico. Isso mesmo, é o campo elétrico. Não está com vetor porque ele está ao quadrado, então é o módulo ao quadrado do campo elétrico. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma consideração, e aí a gente vai ver as implicações dela, tá? Que é o seguinte, eu vou considerar que eu tenho uma carga Q aqui e uma carga menos Q aqui, tá? Essa diferença eu estou considerando como se isso fosse um capacitor, tá? Capacitor cilíndrico. Capacitor cilíndrico não, capacitor esférico, né? Com duas esferas. E aí eu aplico uma diferença de potencial entre eles, então eu vou ter, por exemplo, o acúmulo de cargas positivas de um lado e o acúmulo de cargas negativas no outro, tá? Nessa situação, eu sei que eu estou falando de cascas esféricas, né? Então, as cargas elas estão na superfície dessas cascas, tá? Então, o campo em R menor do que A é igual a zero, né? Porque as cargas estão na superfície, então dentro da casca é nulo. E para R maior do que B, o campo também é zero. Lembre-se, se eu pegar uma superfície gaussiana aqui, assim, ó, a carga interna vai dar zero, tá? Então por isso que o campo é zero, porque a carga interna é igual a zero, tá? Aqui também a carga interna é igual a zero. Então eu vou ter campo, tá? Só entre os dois, as duas cascas, tá? Nessa situação, lembra que se eu tenho simetria esférica, eu posso substituir essa casca esférica por uma carga pontual no centro. Então, o campo elétrico, nessa situação, é o nosso KE Q sobre R ao quadrado na direção R. Tá? Então, eu tenho o meu campo. Se eu tenho o meu campo, agora é só jogar aqui e calcular, né? Só que a gente não sabe quanto que é a carga. Mas a gente sabe quanto que é a diferença de potencial entre elas. Então vamos calcular a diferença de potencial entre essas essas duas. Então eu vou pegar daqui e ligar até aqui, tá? Porque a gente não tem a carga. A carga não é dada. Quem é dado é o ΔV. Essa aqui do campo, vou fazer a continha usando a lei de Gauss, tá? Usando a lei de Gauss, eu crio uma superfície gaussiana aqui, tá? Então, a minha integral de E dA vai ser 4π r ao quadrado e a carga interna vai ser igual à carga a carga toda dentro que está na casca. Então, substituindo aqui, né?
Então, o E é igual a 1 sobre 4π epsilon 0, Q sobre R2, que é o KEQ sobre R2. Por que a carga menos Q não é considerada? Porque ela está fora da superfície gaussiana. Lembra que a carga menos Q não contribui para o campo dentro da casca. Tá bom? Se eu estou fazendo a conta aqui, é só a parte de dentro da superfície gaussiana que importa. Então, o André está perguntando sobre a P2. Sim, vai ser igual a P1. Você vai inserir as respostas curtas. E aí tem a correção automática e depois a gente faz a correção manual. Tá bom? Vai ser igual à primeira prova. Nessa parte vai ser igual à primeira prova. Tanto a estrutura da prova quanto a correção. A gente vai fazer uma correção automática, mostrar para vocês, e aí depois a gente faz a correção manual. Então a gente tem que o E é igual a Q, KE, Q sobre R ao quadrado. A gente... Então eu quero calcular o ΔV. O ΔV vai ser E dl. Aqui eu vou ligar A até B. Então, o que eu tenho? Que o meu ΔV é igual KEQ, substituindo aqui, menos, né? AB dr sobre r ao quadrado. Aqui a gente está fazendo a integral radialmente, né? Ligando um no outro. Resolvendo essa integral, eu tenho que ΔV é igual... se vocês forem ver, tem um sinal de menos, corto com o sinal de menos, né? O que a gente tem? Então, KE Q 1 sobre B menos 1 sobre A. Tá? Aqui, pra gente, como ele falou ΔV, ele deu um número positivo, tá? Eu vou colocar que aqui é só pra gente... Ele falou entre as placas, ele não falou de qual placa para qual placa, se esse ΔV é positivo, se esse ΔV é negativo. Então eu acho que ele pôs positivo. Pôs positivo, deixa eu ver, o Gabriel vai... pôs positivo. Então eu vou forçar que ele seja positivo. Aí eu estou colocando o módulo aqui. Aí, porque o A, 1 sobre A é menor do que 1. Aí é como se eu estivesse fazendo a integral ao contrário. Tá? Com isso eu consigo encontrar quem que é Q. Então Q é igual ΔV sobre
KE vezes, aí aqui, esse termo aqui, né, é AB sobre módulo de B menos A. Deixa eu ver se está certo ou se é o contrário. Não, é assim mesmo. Tá? Veja então que se eu sei a diferença de potencial, eu sei a carga. Então eu sei o campo elétrico a partir dessa carga. Então eu vou substituir, tá? Então KE é Q sobre R ao quadrado. O KE corta, então vai ficar ΔV sobre R ao quadrado AB sobre módulo de B menos A. Para calcular a densidade, eu jogo esse campo aqui. Isso. Para calcular a densidade, eu jogo na equação. Então vai ficar ε0 ΔV ao quadrado sobre 2 R à quarta AB ao quadrado sobre B menos A ao quadrado. Então, essa é a resposta. Alguém Professor, não diga, Joaquim. eu não entendi uma coisa. Por que que ele vira R na quarta? É porque tem o E ao quadrado. Ah, tá. Tá, Aí certo. é só por causa disso. Aí o R fica a quarta. Outra coisa que eu não entendi, por que que o um sobre B menos um sobre A vira AB sobre módulo de B menos A? Eu só fiz a conta, né? AB, isolei, né? B menos A. Ah, Ah, pera aí, eu não tá bom, mostrei. tá bom. Tá, Obrigado, Fer. tá. Foi isso que eu fiz. Aí, só porque eu joguei pro outro lado já, então é o invertido. Aí ficou AB sobre B menos A. Eu coloquei o módulo só pra gente. Como eu defini a carga positiva, pra ficar. Pra fazer sentido. Mas aqui, do jeito que tá, B menos A tá correto, né? Tá, B menos A é positivo. Mas é importante a gente lembrar disso, tá, gente? Uma das coisas aqui que eu sempre tomo um cuidado extra quando eu estou resolvendo esses exercícios, principalmente de potencial, tá? Que é o seguinte: é, algumas características do potencial que eu acabei não explicitando tanto, não dando tanta ênfase na regência, e eu vou dar agora. Tá? O potencial ele é contínuo. Tá? Ele pode ter quebras, tá? Mas ele sempre é contínuo. Então, por exemplo, se eu pegar uma casca esférica aqui carregada, né, eu vou ter que o campo dentro dela é zero e o campo externo dela é diferente de zero. Então, se eu olhar o gráfico do campo elétrico, aqui considerando o raio R, é nada, 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 e eu começo a ter a queda. Tá? Já o do potencial, tá? Ele é constante. Ele é contínuo. Então o que, que acontece? Ele é contínuo e ele começa a decair depois. Então,
em todos esses exercícios que a gente faz de casca esférica, tá? O potencial da casca é igual ao potencial dentro da casca, tá? Então, por exemplo, em condutores, o condutor ele tem o mesmo potencial em todos os pontos, porque a carga sempre está distribuída na, na superfície. E aí o potencial é o mesmo em todos. Qual que é o potencial dentro do condutor? O mesmo potencial da superfície. Então, se a gente calcular o potencial da superfície, a gente sabe o potencial de dentro do condutor. Tá bom? Só para lembrá-los disso. Tá? Isso é importante. A outra coisa importante, tá? É, por exemplo, em exercícios que a gente tem duas cargas, por exemplo, positivas, tá? E a gente tem um ponto aqui, por exemplo, que a gente quer calcular o potencial elétrico. O potencial elétrico depende só da distância. Então, se a gente fizer aquela conta do VI, usar, né, VI, KE, QI sobre RI, esse RI é módulo, tá? Tá? É módulo, porque é a distância. A distância sempre é positiva. Não é como se você estivesse calculando o vetor aqui ou o vetor aqui. Nesse ponto, tá? Então lembre-se desses módulos, tá? Do potencial elétrico. Isso é distância, tá? Só duas coisas aí que talvez nos exercícios vocês pode aparecer, e eu acho que apareceu já nos exercícios passados. Eu cheguei a fazer essas contas usando módulo, mas só para vocês terem certeza. Só para vocês lembrarem desses dois detalhes, tá? Potencial é contínuo, campo elétrico não precisa ser. Aqui a derivada não precisa ser contínua, mas ele deve ser contínuo, o potencial. Tá? Pode fazer a pergunta, Joaquim, de semântica. Então, um capacitor de placas paralelas C é carregado até uma diferença de potencial V, e então é isolado. O material dielétrico entre as placas é mica? Ah, com constante elétrica, tá? É o tipo de material. Mica é com constante dielétrica 5. Qual o trabalho é necessário para retirar a camada de mímica? Dê a resposta em Jales. O que ela quer dizer em retirar a camada? Vamos ver. Tá? Vou fazer o exemplo aqui. Ó. Eu acho que vale a pena a gente resolver todo esse exemplo todo. Tá? Então eu tenho um capacitor de placas paralelas, tá? Com capacitância C. Tá? Eu não preciso muita coisa aqui não, mas só para lembrar que se é um capacitor de placas paralelas, eu tenho isso aqui. E lembre-se que a energia armazenada nesse capacitor é dada por, se a gente lembrar, ela é dada por C delta V ao quadrado sobre 2, ou, se a gente quiser, Q ao quadrado sobre 2C. Como foi dado a diferença de potencial aplicada, a gente vai usar essa equação aqui. Tá? A gente tem agora esse aqui. Então a gente tem tudo para calcular a energia. Qual que é o outro caso? Vou fazer em vermelho. Eu tenho o mesmo capacitor aplicado, só que agora eu tenho um material dentro desse capacitor. Então a minha capacitância C' é o quê?
K ε0A sobre D. Né? Lembra que eu mudo o material, né? Eu multiplico o ε0 por K para considerar o material, né? Com a constante dielétrica que foi dada. Tá? Então, quem que é esse sistema, tá? Que eu tenho, né? Agora nessa condição, a energia que eu tenho armazenada. Se nada mudou, né? O potencial não mudou, ele está isolado, então as cargas não mudaram, mudou só a capacitância. Então essa é ΔV ao quadrado sobre 2. Esse C', se a gente for ver, é igual a KC, né? Então veja que o trabalho realizado vai ser a diferença de energia entre esses dois. Então, o trabalho vai ser igual ao, eu quero o U inicial vezes o final. Então, o inicial é com a mica. Então, o final é U menos U. Fazendo as contas, o que eu vou ter é que eu vou ter 1 menos K C ΔV ao quadrado sobre 2. Aqui tá ruim a câmera. Isso aqui. Então o trabalho foi isso. Tá? Ficou claro? Lembrando que isso é menos o trabalho. Né? A diferença de potencial é diferente menos o trabalho realizado. Então o trabalho K menos 1. Tá? O enunciado diz que ele está isolado. O que quer dizer um capacitor isolado? Quer dizer que a diferença de potencial entre eles é a mesma e que as cargas estão fixas. Qualquer coisa que você faça com ele não muda isso. Então a gente colocar ou tirar as coisas aqui não muda essa condição. Tá? É isso que está dizendo. Beleza? Retirar a camada é retirar a mica. Você está retirando o material entre as placas. Então você está tirando, o que você está fazendo é você está trocando o material interno. Tá bom? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Senão eu vou apresentar vou montar um exercício aqui para vocês terem ideia, ver algum exercício diferente, interessante. Também.
O exercício é o seguinte. Eu vou usar um capacitor para medir o volume de um líquido. Tá? É isso que eu vou fazer. Então, é o seguinte. Eu vou pegar um capacitor, tá? De placas. Eu vou considerar um capacitor de placas paralelas, tá? Com área A, tá? E distância D. Aqui a área A eu vou dividir em duas, tá? Eu vou considerar que essa dimensão aqui, tá? É x, e essa outra dimensão aqui é uma altura y, tá bom? E aí eu vou colocar um líquido dentro desse capacitor. Então esse líquido vai ocupar um volume aqui, tá? Então eu tenho um líquido aqui ocupando esse capacitor, tá? E eu vou falar que esse líquido tem uma constante de elétrica K, tá? E esse líquido ocupa uma altura H aqui desse capacitor de placas paralelas, tá? E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: eu quero calibrar isso. Então eu quero saber qual que é a capacitância. Eu vou medir a capacitância desse sistema, né? E eu quero saber como que a capacitância muda com essa altura H, tá? Como é que essa capacitância muda com a altura H? Alguém de vocês consegue me dizer o que eu tenho que fazer aqui para saber qual que é a capacitância desse sistema? O Joaquim está propondo aqui uma maneira da gente fazer. Isso. O Joaquim matou a charada, tá? Esse sistema, tá? Esse sistema é igual, tá? Como se a gente tivesse dois capacitores em paralelo, tá? Um do vácuo e um com líquido, tá? Aqui dentro. Nós sabemos que a capacitância de um capacitor de placas paralelas é a distância, é o ε0, né? O epsilon do sistema, a sobre a distância. Então eu vou chamar esse de C1 e esse de C2. Então C1 vai ser o quê? É o vácuo, então é ε0. É a área, então a área é o que sobra aqui de cima, né? Então é x vezes y menos h sobre d. E o C2? O C2 vai ser... Agora eu tenho uma constante K. Então é K, ε0, né, a constante de elétrica. Aí qual que é a distância? Qual que é a área aqui? X vezes H. X, H sobre D. Como que é a capacitância equivalente de dois capacitores em paralelos? Vocês lembram?
É a soma deles, isso. Lembra que é o contrário de resistência. Então, C equivalente é igual a C1 mais C2. O que que isso vai dar? Eu vou isolar tudo que é igual, que é o ε0 x sobre D, né? Então eu vou ter que o C1 vai sobrar y menos h mais o C2 que vai sobrar kh. Então, ops, não tá mostrando, desculpa, gente. Né? Então, o C equivalente é igual a ε0 x sobre D y mais, aí eu vou pôr assim, ó, K menos 1H. Então veja que a gente consegue saber a altura, né, medindo a capacitância equivalente. Né? Então isso é uma maneira, por exemplo, da gente medir líquidos. Tá? Tem alguns dispositivos que a gente usa isso. Você nem precisa ter o volume inteiro, né? Você só precisa ter tipo um capacitor que, tipo, você tem o seu tanque, né? E aí você introduz um capacitor assim, ó, aqui no tanque, onde o líquido entra dentro do capacitor, né? Aí você consegue medir, tá? Isso é uma maneira eletrônica de fazer um medidor de um tanque, usando um capacitor e medindo e monitorar a capacitância desse capacitor, sabendo a constante elétrica do líquido. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Se não, o outro exercício que eu tinha preparado foi a gente fez as contas na no, no Gabriel aqui, né, na questão do Gabriel, que a gente calculou o campo elétrico aqui e calculou a densidade de energia. Né, a gente calculou a densidade. Ixi, perdi os papéis aqui, gente. Aqui, a gente calculou a densidade de energia. A gente calculou a diferença de potencial relativa à carga. Se a gente calculou isso, veja que a gente calculou também a capacitância, que era o que eu queria fazer com vocês. Que é só a capacitância vai ser o Q sobre ΔV. Aí a gente tem a capacitância. Né? Então a capacitância de uma esfera. Pessoal, se vocês não têm dúvida, eu estou finalizando a aula. Ah, sim, sem problema. Mostra rapidinho a... Tá, peraí, deixa eu pegar as folhas aqui. Você quer pegar a equação para ver se deu certo?
Tranquilo. De nada. Os números não bateram? Você conferiu se... Professor, Diga. é, é que tem uma coisa que eu assumi ali que talvez esteja errada, Ah, que é que o R é igual a B menos A. não. O R é dado. O R é dado. Ele te dá o valor de R para você calcular onde que ele quer que você calcule a densidade de energia. Certo. Obrigado, senhor. Ele te dá aqui. O que eu tô achando engraçado é que o que eu tô achando engraçado é que esse R tá dando 0,16 metros. Ele tá dando dentro da esfera. E aí dentro da esfera é nulo. Ah, é verdade. Esse exercício 3 tem que ver onde que encaixa, né? Porque porque se for R menor do que A é zero, o campo elétrico é zero, então a densidade de energia é nula ali dentro, né? Ou se R é maior do que B, também a densidade vai ser nula. Exatamente por causa de como, se você está aplicando uma diferença de potencial, como que as cargas vão se distribuir. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Só lembrando que eu vou já disponibilizar esse vídeo é, logo logo para vocês terem acesso, tá bom?